Fala galera, beleza? Se as redes são trifásicas, por que temos até 12 cabos em linhas de transmissão? Quer saber a resposta? Se liga no vídeo. Bom galera, essa foi uma pergunta aí do nosso colega aqui do canal, né? Eletrônica Aplicada, ele também tem um canal aqui no YouTube. Então ele deixou essa pergunta aí pra gente, né? Pra gente poder responder. Por que em algumas linhas de transmissão e distribuição temos mais do que 3 cabos nas estruturas, né? Então, eu dei uma volta aí de bike, né? Aproveitei um rolê de bike que a gente fez aí com o Henrique e a gente gravou alguns vídeos que a gente vai estar soltando para vocês de algumas estruturas que a gente tem aqui na cidade, falando um pouquinho sobre esse tipo de estrutura, quantas fases, algumas têm para-raios, outras têm algumas características diferentes, né? Então, assim, mas basicamente, a estrutura ela pode ter as 3 fases e para-raios, né? Ou ela também pode ter circuitos duplos, ou seja, uma linha de transmissão que leva 2 circuitos, ou seja, eu tenho a fase ABC de um circuito e fase ABC de outro circuito. Então, corre na mesma linha de transmissão 2 fases, né? 2 circuitos, desculpa, independentes. E também temos aquelas linhas de transmissão, como nessa da foto aqui, que eu não encontrei aqui na minha cidade, com mais condutores por fase, ou seja, na fase A eu tenho 2 condutores, B 2 e na fase C 2 condutores também, totalizando 6 condutores. Temos de 3, 4, principalmente quando você viaja ali entre o Paraná, São Paulo, você vê muito dessas linhas de transmissão, onde você tem até 4 condutores por fase, né? E por que você utiliza isso? Depende muito do seu projeto elétrico, tá? A sua capacidade de condução de corrente do cabo, a potência a ser transmitida no seu projeto, né? E isso também influencia muito na estrutura que você vai adotar, seja pela fundação, a parte eletromecânica. Então o projetista ele tem que enxergar tudo isso pensando num custo-benefício, né? Na segurança, claro, e também no custo-benefício para você não fazer uma estrutura muito cara. Então você pode ter uma bitola muito grossa lá, talvez seja muito inviável de você colocar, porque a corrente é muito alta. Então ele divide essa bitola muito grossa, vamos dizer assim, em bitolas menores, né? Ele faz 4 condutores menores, onde você vai ter um esforço mecânico menor e várias outras consequências aí, mas isso tudo depende do seu projeto e da sua aplicação, e se você trabalha com isso, você aí sabe até melhor que eu, com certeza, que isso depende muito, então você vê o lado de segurança, o lado de você não ter problemas futuros, né, para manutenção, e o lado financeiro também, beleza? Então, depende muito disso, algumas premissas aí para você adotar tanto vários condutores por fase, vários circuitos da mesma estrutura, onde você economiza, né? Você não precisa fazer 2 linhas de transmissão, você leva 2 circuitos da mesma linha de transmissão. Normalmente é quando elas vão para o mesmo local ou próximo, você pode ter uma derivação, não tem problema. Então depende muito da sua aplicação, tá bom? Para rede de distribuição também temos, no caso da foto aqui, a gente pode ter vários circuitos por estrutura. Normalmente a gente não tem mais de um condutor por estrutura, né? Hoje na distribuição de energia aí você não encontra, por exemplo, 2 cabos 4/0 por fase ou alguma coisa desse sentido. Você encontra 2 circuitos da mesma estrutura, principalmente quando ela é rede compacta, né? Onde você tem um menor espaço necessário para ela, então você consegue, como na foto, passar 2 circuitos, por exemplo, na mesma estrutura, sem problema de ter um dielétrico ali vindo a romper, por exemplo, entre 2 fases diferentes. Então você tem um espaço menor onde você consegue ter mais aplicação aí nessa questão de ter mais circuito por fase, por isso você vê numa estrutura talvez mais de 3 circuitos, principalmente na distribuição, que não é muito comum. Mas principalmente saídas de subestação, alimentação, saída de geração, você enxerga ainda alguma coisa nesse sentido, tá? Que mais? Então, hoje, vamos lá para a prática, né? A gente deu uma volta aí na cidade, a gente viu algumas estruturas, eu vou pedir para o Henrique editar aí e já tá colocando para vocês, beleza? Vamos lá. Bom, galera, essas 2 torres maiores aqui, elas são torres de 138 kV, né? A gente pode ver ali pelo isolador, o tamanho do isolador a gente já sabe mais ou menos que é a tensão, a classe de tensão da linha. Essa linha é uma linha 138 kV, você percebe que são 3 condutores no meio, né? As 3 fases ABC, RST, não sei como vocês chamam aí. E em cima ela tem um cabo para-raio
E embaixo ela também tem um cabo para-raio. Então essa estrutura, ela tem os dois cabos para-raios, né? Em cima e embaixo. E os dois auxiliam aí com relação a back flashover, né? E também a condição da corrente em caso de um curto-circuito, né? Então não só a corrente vai circular pelo terra, mas também pelos dois para-raios. Idêntico aqui essa torre, as três fases, duas de um lado e uma do outro, e os três para-raios, né? Um em cima e dois embaixo, devido a ter abertura de dois lados aí entre as fases, né? Essas duas estruturas, né, tem essas opções de para-raios embaixo, você pode perceber em algumas outras localidades não tem, então essa é uma segurança a mais aí, com relação a se você partir um cabo de alta tensão, você também já vai ter possivelmente esse cabo encostando nesse cabo para-raio e a proteção atuando aí imediatamente, né? Esse condutor mais embaixo aqui, essa linha, ela é uma linha de 13,8 kV, né? E ela é uma linha que a gente chama que é uma estrutura, e essa linha é com cabo protegido, né? A rede compacta que a gente chama, né? Ela é uma rede mais compacta aí que a rede normal, e esse cabo ele é protegido, ele não é isolado. Então quando você trabalha com ele, quando você tem ali uma situação próxima a esse cabo, você tem que considerar ele como um cabo nu, energizado, normal, e não como um cabo isolado, tá bom? A estrutura aqui, ó, nesse caso, ela faz uma derivação por uma estrutura nua já, com cabo cabo de alumínio aqui, já em condição nu. E a gente vê que na transição desses cabos, né, da rede protegida, rede compacta, para esse condutor nu, a gente tem para-raios, devido à alteração de impedância no seu circuito, né? Você tem uma impedância entre as fases e mútuas aqui, por essa configuração da rede compacta, diferente dessa rede nua. Então você pode ter alguns problemas aí, devido a essa alteração de impedância nesse circuito, então você coloca para-raios aí para minimizar, mitigar, caso venha acontecer algum problema de sobretensão aí devido a essa alteração de impedância, tá? Então aqui a gente também tem três cabos, né? Três condutores nus de alumínio, né? Então a gente não tem também aqui outros condutores, são só três fases. Aqui também três fases e um cabo que é mais de suporte, sustentação, né? E na linha de transmissão também aqui, nesse caso, três fases, dois para-raios, e nessa aqui três fases e três para-raios, tá? A gente vai caçar mais estruturas aqui para mostrar para vocês a diferença e achar alguma que tenha mais de dois circuitos ou mais condutores por fase. Galera, essa aqui é uma estrutura de transmissão com dois circuitos por fase, né? Então a gente vê que tem três fases no lado esquerdo e três fases no lado direito. Em cima ele tem os cabos para-raios que fazem a proteção contra a descarga atmosférica, né? A proteção de sobretensão. E então são circuitos independentes. O que significa isso? Que na subestação, cada circuito desse vai ter seu bay de entrada, né? Para quem não sabe o que é bay, é a entrada mesmo do circuito dentro da subestação, onde ele vai passar num disjuntor, numas chaves, até chegar no transformador da subestação. Então eles vão ter bays separados, independentes aí dentro da subestação, e esses circuitos normalmente correm junto, né, na linha de transmissão, mas no meio dela, algum caminho, eles podem se dividir, separar. Então essa é uma estrutura aí, normalmente para você, quando precisa, ou você tem a possibilidade de utilizar o mesmo caminho da linha. Então, se você tem a possibilidade de usar o mesmo caminho da linha para os dois circuitos, você usa uma estrutura mais ou menos assim, que você vai economizar aí durante algum percurso dela ou por ela como um todo, né? E então você vai ter dois circuitos nessa estrutura, por isso essa estrutura tem 6 cabos, né? Como foi a dúvida do nosso parceiro aí, essa estrutura tem 6 cabos, só que são 3 fases para um circuito e 3 fases para outro circuito. Bom, galera, acho que era isso que a gente tinha para passar para vocês. Se vocês curtiram o vídeo, deixa seu like aí, seu comentário, sugestão, crítica. Se também não esclareceu sua dúvida, deixa aí que a gente grava novamente alguma coisa para você. E compartilhe com a galera aí, porque isso ajuda muito a gente crescer aqui no canal e gravar vários vídeos para vocês, beleza? Então até a próxima, valeu!